Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos dar início nesta EBD, pela glória do Senhor, aqui estamos, pela misericórdia do Senhor, aqui nós estamos para estamos estudando a gloriosa e santa palavra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Bondoso Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento, Senhor, tão prazeroso. Aqui estamos em Tua casa, Senhor, em Tua presença, meu Deus, sempre com a finalidade, Deus, de prestarmos culto de louvor e de adoração ao Teu santo nome. E nesta ocasião, Senhor, estamos meditando na Tua santa e gloriosa palavra, Deus. Queremos te agradecer por tudo que tens feito, Senhor, por tudo que tens realizado em nossas vidas. Queremos te louvar pela salvação recebida das tuas mãos, salvação graciosa, sem merecermos, sem sermos dignos, Senhor. Estou mostrando o teu grande amor para conosco, Senhor. Te agradecemos, te pedimos humildemente o perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Tem de nós misericórdia e compaixão. Sê conosco nesta noite, vem nos abençoar, Senhor. Ó Deus amado, Deus bendito, que possamos nesta ocasião, Senhor, experimentarmos Tua presença, gozarmos da Tua presença, Senhor, da inspiração do Teu Espírito Santo, da unção, Senhor, do Teu Espírito sobre nós. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, meu Deus, para compreendermos a Tua palavra. Revela-nos nesta noite a Tua palavra, Senhor, que os nossos corações estejam abertos, Senhor, ó Deus, preparados para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, para aprendermos, Senhor, para edificarmos a nossa alma e o nosso espírito, Senhor. Fica, pois, conosco, Deus, em tudo nos preside, nos dirige, Senhor, pois em nome do Senhor Jesus nós oramos e estas bênçãos te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estamos começando mais uma série de estudos, primeiro trimestre do ano, e nós temos um tema bastante atual para estudarmos nesse trimestre, um tema que fala sobre avivamento. Estaremos nessas 13 lições falando sobre este tema tão necessário em nossos dias. A lição de número 1, a lição que abre o trimestre, o título dela, o avivamento espiritual. Este é o título da lição de hoje. O texto áureo da lição, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática da lição: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Amém? Humilhar-se, buscar a face em oração e converter-se dos seus maus caminhos são procedimentos, atitudes que vêm antes de um avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe, segundo Crônicas, capítulo 7, 12 a 15, Ageu,
capítulo 2, 5 a 9. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2, 5 a 9. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Podeis assentar, irmãos. Estaremos, amados irmãos, debruçados durante todo este trimestre, 3 meses, 13 lições, falando, irmãos, acerca de avivamento, avivamento espiritual. Um tema, amados irmãos, bastante propício para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo, vivenciando, posto que nós vemos a carência, a necessidade de Deus enviar um grande avivamento para, irmãos, que a sua igreja possa novamente estarmos vivendo na plenitude do Espírito Santo do Senhor. Estamos vivenciando tempos complicados, tempos difíceis, em que nós estamos vendo a igreja, amados irmãos, atual, se afastando da palavra, muitas coisas acontecendo em nosso meio, muitos escândalos, muitas doutrinas falsas, muitas heresias, movimentos estranhos, invenções, inovações, e isto tem feito, amados irmãos, o Espírito Santo se entristecer e não estar, amados irmãos, realizando o que realizava há um tempo atrás. Por isso é necessário, urge, irmãos, Deus estar, irmãos, soprando um avivamento sobre a sua igreja. Não é à toa que escolheu-se este tema. Há necessidade de nós estarmos estudando, analisando e orando a Deus, pedindo ao Senhor que envie
um grande avivamento sobre a sua igreja. Para começarmos o estudo desta noite, vamos definir o que é avivamento. O que seria avivamento? Nós falamos muito de avivamento. Deus enviar o avivamento, mas o que seria um avivamento? Quando você ouve esta palavra, avivamento, o que você pensa, o que você acha, o significado desta palavra? Avivamento, irmãos, é o ato de avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Isto é avivamento. É um termo bastante usado em nosso meio, no âmbito religioso, para se referir a um período de renovação espiritual. Então, se avivamento é ato de avivar, de se tornar mais vivo, mais ativo, concluímos então que ele vai ocorrer quando o brilho estiver, irmãos, apagado, quando o fogo estiver se extinguindo, quando não existir mais aquela vida de plenitude, de enchimento do Espírito Santo, quando se nota frieza espiritual, indiferença, negligência, quando estas coisas estiverem acontecendo, e parece que está acontecendo em nossos dias, então aqueles cristãos que têm maior intimidade com Deus, que se relacionam verdadeiramente com o Senhor, começam então a clamar e a pedir por um avivamento. Foi assim, por exemplo, com Abacuque em seus dias, quando via, amados irmãos, a sua nação separada de Deus, distanciada de Deus, afastada dos preceitos de Deus. Então Abacuque orava e pedia: aviva, ó Senhor, a tua obra. Um pedido de alguém que está vendo a necessidade, de alguém que está, amados irmãos, olhando e vendo uma frieza, uma indiferença espiritual, e então se clama, se pede, se ora nesse sentido, pedindo ao Senhor um avivamento, ou seja, que a igreja do Senhor se torne mais viva, mais ativa, que o brilho da glória do Senhor seja mais intenso no meio do povo de Deus. A nossa introdução, a introdução da nossa lição, hoje é a primeira lição. Então, nesse trimestre estudaremos o avivamento espiritual, veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então, amados irmãos, o que nós temos a falar sobre isso? Avivamento não é movimento humano, não é algo programado, projetado e planejado pelo homem. Avivamento verdadeiro, genuíno, bíblico, tem origem em Deus. Você pode olhar, amados irmãos, na Bíblia Sagrada, e você vai observar que todos os avivamentos acontecidos ao longo da história, seja de Israel, seja da igreja, todos estes avivamentos foram provocados por Deus. Em relação à igreja, nós vamos ter lição que nós vamos falar sobre avivamento no Antigo Testamento.
Mas para nós, para os nossos dias, importa mais estarmos focando a igreja, analisando a igreja. Enquanto nós, irmãos, observamos o ide do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, e a forma como Jesus preparou a sua igreja para a pregação da palavra do Senhor, nós vemos, amados irmãos, que o Senhor não permitiu que os discípulos estivessem, amados irmãos, depois que Ele ressuscitou dos mortos, estivessem realizando a sua obra antes de receberem a plenitude do Espírito Santo em suas vidas. Em Atos capítulo 2, isto vai ocorrer, esse fenômeno é um cumprimento de uma palavra profética lá de Joel capítulo 2, que o Senhor disse através desse profeta que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é interessante observarmos que antes que este fato acontecesse, ou seja, o Espírito Santo descesse sobre aqueles 120 crentes que estavam orando no cenáculo naquele dia, é interessante nós observarmos que eles estavam, irmãos, trancados, com as portas cerradas, porque estavam com medo dos judeus. Eles estavam reunidos, Atos 2 diz isso, eles estavam reunidos em oração no cenáculo, mas a portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus. Acontece que quando desce sobre eles o Espírito Santo, e eles são batizados com o Espírito Santo naquele dia, o que acontece? As portas se abrem, o medo foi embora, o temor dos judeus foi embora, e eles então começaram a pregar a palavra do Senhor. E já no seu primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Passado mais um dia, já nos 5.000 os crentes que haviam aceitado a fé em Jesus. Isto é interessante observarmos. Antes, portas cerradas, depois as portas se abriram e eles foram pregar a palavra do Senhor com ousadia, sem nenhum medo de estarmos enfrentando as autoridades judaicas, porque foram revestidos do poder de Deus. Então, esta é a forma como Deus quis e sempre vai querer que a sua igreja esteja, ou a condição da igreja. Aquela igreja primitiva era uma igreja cheia do Espírito Santo. Seu início, um início tremendo, grandioso. Uma igreja que estava vivendo na plenitude do Espírito Santo. Atos 2, nós vemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E estavam todos os dias no templo em oração ao Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O ideal, ou seja, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja primitiva. Só que a igreja não permaneceu desta forma. Ao longo dos séculos, irmãos, nós vemos a igreja passando por vários períodos de crise espiritual, afastamento da doutrina, aparecimento de muitas heresias, de falsos mestres, que saíram do meio da igreja, não vieram de fora, estavam no meio da igreja, inseridos no contexto da igreja, e começaram a perverter a fé de muitos. Nós vemos Paulo combatendo esses falsos mestres, nós vemos Pedro falando deles, nós vemos Judas falando deles, nós vemos João falando deles, enfim, já nos dias dos apóstolos, a igreja já estava, irmãos, comprometida, ou seja, já estava às voltas com heresias, com falsos ensinamentos. E isso, amados irmãos, ao longo dos séculos sempre foi assim. E aí nós temos, ao longo dos séculos, períodos de avivamento,
períodos, amados irmãos, de renovação espiritual. Então, como nós vemos aqui no início da lição, né, para que haja um avivamento, há que haver uma crise, porque a própria palavra avivamento quer dizer avivar, tornar vivo, né? Mais vivo, mais ativo, mais intenso. Para que isso aconteça, a situação deve não estar boa, deve estar num período de crise, para que então algumas pessoas mais chegadas a Deus comecem a clamar, comecem a orar, pedindo um avivamento. Então, ao longo da história da igreja, aconteceram vários avivamentos, né? Nós temos o avivamento provocado por John Wesley, lá na Europa, um período grandioso e glorioso, de um avivamento tremendo. Como é que está a Europa hoje, né? A Europa foi abrasada pelo fogo do Espírito Santo nos dias de John Wesley. Esse moço evangelista incendiou a Europa, ganhou milhares de pessoas para Cristo, para Jesus. Hoje nós vemos como está a Europa, as igrejas se fechando, se transformando em cinemas. Recentemente um pastor daqui do Brasil foi pregar na Inglaterra, na igreja que John Wesley pregou, uma enorme catedral, uma grande catedral, num culto de domingo, 5 pessoas dentro da igreja. Muitas igrejas fechando, muitas igrejas se transformando em cinemas. Uma crise espiritual terrível e tremenda vive a Europa em nossos dias. O fato está acontecendo agora também nos Estados Unidos, um país essencialmente evangélico, cristão. Hoje o número de igrejas decresce a cada ano, portas são fechadas e a quantidade de cristãos diminui, e aqueles que permanecem como cristãos estão muitas vezes, amados irmãos, só com o nome de cristãos. Então este avivamento, ele sempre vem, irmãos, da parte de Deus. O verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, não é, amados irmãos, um mecanismo humano, não é o homem que faz, não é o homem que põe fogo na igreja, não é o homem que incendeia a igreja, é o Espírito Santo que faz esta obra. A partir de um momento, amados irmãos, de crise, de um momento de necessidade, quando Deus vê, amados irmãos, a igreja carecendo, precisando ser sacudida, ser novamente renovada, porque avivamento é uma espécie de restauração espiritual, e nós estaremos estudando ao longo deste trimestre sobre este assunto, muito pertinente e muito atual. A lição de hoje foca 2 momentos de avivamento. O primeiro momento na inauguração da primeira casa do templo de Salomão, e o segundo momento na inauguração da segunda casa do templo que foi reedificado pelos que voltaram do exílio da Babilônia. O primeiro tópico da lição: o que é avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, Então não é, irmãos, um mecanismo humano, Tem muitos hoje em dia que tentando manobrar a igreja, trazendo muitas vezes um fogo de palha, um fogo estranho, Não é, irmãos, vinda do homem, não é o homem que provoca avivamento na igreja. O avivamento verdadeiro é uma intervenção de Deus, provém de Deus, só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde,
para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Desta forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, uma característica de um verdadeiro, de um sério avivamento é, amados irmãos, a mudança de condição das pessoas envolvidas neste avivamento. Avivamento que não produz mudança, que não produz transformação, não é um verdadeiro avivamento, um genuíno avivamento. Avivamento vai produzir uma sede de Deus, um desejo de buscar a Deus, um desejo, amados irmãos, de se aproximar de Deus. Ao mesmo tempo, o avivamento vai trazer a santidade de volta à igreja. Então, quando há um avivamento, a igreja ela está sempre de volta à palavra. A igreja está sempre, amados irmãos, de volta às doutrinas, aos ensinamentos contidos dentro da palavra do Senhor. Você pode observar os avivamentos ocorridos dentro das Escrituras, eles nunca existiram sem ser precedidos de arrependimento. É quando o povo se arrepende. Quando Salomão ele constrói o templo, ele está orando a Deus, consagrando aquela casa maravilhosa que ele havia edificado. Em resposta à oração de Salomão, Deus disse a ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, buscar a minha face, quarto, e se converter dos seus maus caminhos. Aqui então a receita para um sério, um verdadeiro, um genuíno arrependimento. O avivamento ocorrido nos dias dos reis piedosos, por exemplo, o rei Asa, o rei Josias, o rei Ezequias, que promoveram verdadeiros avivamentos em seus reinados. Todos estes avivamentos foram precedidos de quebrantamento, de humilhação, de buscar a face do Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de deixar, amados irmãos, a prática da idolatria, a prática do culto aos deuses estranhos das nações vizinhas de Israel. Então, antes do avivamento chegar, houve quebrantamento, houve humilhação, houve confissão de pecados, humilhação diante do Senhor, e então Deus soprou o avivamento. Foi assim nos dias de Asa, foi assim nos dias de Josias, foi assim nos dias do rei Ezequias, Josafá, reis piedosos que, quando começaram a reinar, pegaram o reino em uma crise espiritual muito séria, muito aguda, e promoveram então um avivamento, ou seja, se arrependeram, se quebrantaram, confessaram os seus pecados, e Deus então avivou a nação. Então é necessário que haja da parte da igreja este quebrantamento, esta mudança de postura. Avivamento ele acontece, amados irmãos, em um período de frieza, em um período de indiferença espiritual, de negligência, da perda do primeiro amor. Quando a igreja está vivenciando tempos assim, tempos de crise espiritual, quando as heresias começam a tomar conta da igreja, quando o mundanismo entra dentro da igreja, o secularismo, as falsas teologias, como por exemplo a teologia da prosperidade, muito em voga em nossos dias, a igreja então, ela esfria, começa a haver uma indiferença espiritual, uma certa letargia, e aí então, irmãos, Deus
começa a tocar em algumas pessoas que começam a ver, né, a necessidade de um avivamento, e então começam a orar ao Senhor, e Deus então vem avivar, vem renovar, vem restaurar a igreja, tá? Então todos os avivamentos que nós conhecemos ao longo da história, eles sempre foram precedidos por arrependimento, por confissão de pecado. Esta é a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser uma pré-condição para um avivamento, tá? Se a igreja vivêssemos constantemente avivada, não haveria necessidade de avivamento. Se a igreja vivesse constantemente na plenitude do Espírito Santo, não haveria necessidade de um avivamento. O avivamento é necessário quando há uma queda espiritual, uma queda de qualidade, tá? Quando ocorre isso, aí começa a haver a necessidade de um avivamento. Veja, por exemplo, no nosso país, um exemplo aqui do nosso país, está aqui junto de nós esse exemplo, tá? Um grande avivamento varreu a nação brasileira lá pelos idos de 1912, né? Com a chegada aqui de alguns missionários suecos, né? Que fundaram a Assembleia de Deus e que eram batizados com o Espírito Santo e que incendiaram o país. Um grande avivamento, né? Um avivamento enorme, grandioso, glorioso, né? Eu sou testemunha disso, irmãos, porque quando os meus pais se converteram ao Evangelho, a igreja era uma igreja, irmãos, extraordinária, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, uma igreja, amados irmãos, que se guardava do mundo, não compactuava com o mundo, não havia, amados irmãos, no meio da igreja o que existe nos nossos dias, esse liberalismo irresponsável que nós estamos vivendo em nossos dias. E Deus, irmãos, derramava do seu Espírito Santo de uma forma tremenda, gloriosa. Cultos, amados irmãos, vigílias em que 60 crentes eram batizados com o Espírito Santo numa mesma noite. Um fogo, um fervor, os irmãos cheios do Espírito Santo, né? Eu peguei esse tempo, eu vivenciei esse tempo, vivi isto, vi com os meus olhos isto. O tempo foi passando, irmãos, e aí as coisas começaram a mudar. Se nós, para quem viveu, pode fazer essa comparação. Quem não viveu, não pode ter a ideia do que era antes do que é hoje. Mas quem viveu, quem viu, irmãos, nota uma diferença tremenda, irmãos, abissal, na igreja que nós estamos hoje e na igreja de 30, 40, 50 anos atrás. A igreja foi esfriando, foi permitindo coisas entrar dentro, o mundanismo, o liberalismo, as falsas teologias, as heresias, e hoje, irmãos, nós estamos vendo o surgimento de muitas igrejas, né, sem compromisso com a palavra de Deus, adeptas da teologia da prosperidade, que começam a pregar o reino aqui na terra, né, a facilidade, uma pregação falsa, dizendo que se você aceitar a Jesus, todos os teus problemas serão resolvidos, você vai ter uma vida de prosperidade, vai ser rico, vai ser, enfim, bem sucedido. Esta pregação caiu no gosto da população, e hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás das igrejas, não procurando salvação, não procurando vida eterna, mudança de vida. Eles querem a prosperidade, o dinheiro está falando mais alto, e isso, irmãos, fez com que a igreja fosse declinando, e hoje nós estamos aí clamando: Deus, manda um avivamento espiritual. Sabe, o temor, irmãos, que a gente tem é de que não aconteça aqui no país o que aconteceu na Europa
e o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Porque depois de um momento de avivamento, de salvação de almas em massa, como havia naquele tempo, né? Não tinha culto, irmãos, que pessoas não aceitavam Jesus, mas aceitavam Jesus verdadeiramente, se convertiam, mudavam, transformavam a vida, tá? Hoje isso, né, diminuiu bastante, tá? E o temor é que, se continuarmos da forma como está, né, que pode acontecer aqui o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e o que aconteceu na Europa. Aqueles milhares de igrejas abertas, cheias, né, foram se fechando, se transformando em cinemas, e hoje, irmãos, né, poucos cristãos, confessos poucos cristãos que verdadeiramente servem ao Senhor. Oremos para que isso não aconteça no nosso país, na nossa nação. Nós estamos vendo um tempo em que tem muitos evangélicos, né? E até, né, a gente não quer mais nem ser chamado de crente, evangélico ou gospel, né? Dá mais ibope, é mais bonito, né? A qualidade, irmãos, é que está faltando, né? Pessoas, amados irmãos, que vêm para a igreja, mas não se convertem, não se transformam, continuam vivendo da mesma forma como viviam no mundo, tá? E isso, amados irmãos, faz com que haja a necessidade de o Senhor soprar novamente sobre a sua igreja, um avivamento. E Deus, amados irmãos, para que isso aconteça, pode, irmãos, usar de meios, né? Por exemplo, de perseguição, né, de problemas, para que a igreja acorde, desperte e volte novamente a buscar a Deus com intensidade, com verdadeiro coração, compungido, arrependido e quebrantado, né? Nós, ao olharmos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que, infelizmente, isso é proceder do homem, né? E às vezes a gente também cai nessa mesma cilada. Ou seja, quando a gente está, irmãos, em lutas, em provações, a tendência é orar mais, é consagrar mais, é jejuar, não falta nos cultos, está sempre nos cultos, porque está passando por provação, por lutas, por dificuldades, ficou desempregado, né? Ou tem algum familiar doente, enfermo, né? Aí a pessoa começa a orar, começa a buscar a Deus, aí Deus dá a bênção, Deus dá a vitória, e aquele ímpeto vai diminuindo, né? Já começa a faltar nos cultos, a oração já diminui, né? E aí então, irmãos, Deus chacoalha de novo, desperta de novo, para que a igreja volte novamente a buscar ao Senhor. Israel fazia assim, e às vezes nós também agimos da mesma forma, tá? Por isso que Paulo diz lá, irmãos, sede firmes e constantes. Este é o nosso maior problema, a constância, ser constante, ter, amados irmãos, uma caminhada constante, sabe, de estar sempre aos pés do Senhor. Estou na bênção, estou com a minha vida abençoada, né? Tenho emprego, tenho a provisão de Deus, não estou doente, mas eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar sendo aquele crente, né, de oração, de estar nos cultos, de ser esforçado, de ser dedicado. Eu não posso relaxar porque estou na bênção, deixar de orar, deixar de buscar a Deus, começar a escolher cultos para frequentar. Vou na terça, não vou na quinta, aí vou no sábado, não vou no domingo, enfim, né, certas procedências, atitudes que muitas vezes nós tomamos, e que isto, irmãos, vai esfriando, porque não há, irmãos, a vida cristã não é um passe de mágica, é trabalho, é dedicação. Se nós paramos, nós esfriamos. Se nós paramos de orar, se nós paramos de buscar a Deus, vai esfriando, irmãos, tá? Vai perdendo aquele vigor, aquele ânimo, né? E vai esfriando.
né? Assim como nós alimentamos o nosso corpo carnal, físico, 3, 4 vezes ao dia, porque sabemos que se a gente não comer, não se alimentar, a gente vai ficar doente, vai morrer. O corpo físico precisa da comida, precisa do alimento, por isso a gente alimenta 3, 4 vezes ao dia. Da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo sentido, o nosso corpo espiritual precisa de alimento. E não é arroz e feijão. Nossa alma e o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, se alimenta da oração, se alimenta de nós estarmos buscando o Senhor. Então, para vivermos uma vida na plenitude do Espírito Santo, e não temos necessidade de nos avivar, ou seja, vivemos constantemente avivados, nós temos que fazer a nossa lição de casa. Estamos sempre orando ao Senhor, sempre buscando a face do Senhor, sempre confessando nossos pecados diante do Senhor, nos arrependendo, nos convertendo todo dia, irmãos. Nós precisamos estar nos convertendo todos os dias, porque nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E para que não haja necessidade de nós estarmos, precisando de um avivamento, nós precisamos manter a chama acesa. O avivamento é necessário quando a chama está se apagando. Quando a chama começa a se apagar, aí começa a haver a necessidade de um avivamento. Mas para que não haja essa necessidade de avivamento, eu preciso manter a chama acesa. Levítico capítulo 6, versículo 13, o texto bíblico diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando o fogo está se apagando, aí há necessidade de um avivamento. Porque sem esse avivamento não vemos, o fogo vai se apagar totalmente. Então, o avivamento ele é necessário quando há, irmãos, a frieza, quando há a negligência, quando há uma crise espiritual. Esta é a pré-condição para um avivamento. Se nós estivéssemos vivendo um tempo de avivamento, nós não estaremos orando: Senhor, manda um avivamento. Por que a gente ora pedindo um avivamento? Porque a gente percebe que existe a necessidade de a igreja ser reavivada, a igreja ser fortalecida. E isso, amados irmãos, é muito fácil de ver. É muito fácil de constatar. Já começa, amados irmãos, pela assiduidade nos cultos. Quando o crente começa a faltar nos cultos, irmãos, quando começa a se ausentar da igreja, assim, podendo estar e não vem. Às vezes a gente falta por necessidade, está trabalhando, estudando, ou está doente, mas quando, irmãos, a falta, nos cultos, a gente fica em casa, sem fazer nada, naquele momento de nós estamos no culto, de estarmos orando a Deus, buscando a Deus, isso já é, irmãos, um sintoma de fraqueza espiritual. Observe, meus irmãos, os cultos de oração, a quantidade de pessoas que vêm nos cultos de oração, por aí você tem uma ideia. São os cultos menos assistidos da igreja, quando a igreja, irmãos, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo, não fica em casa de jeito nenhum na hora do culto. Ele vem, ele faz isso, às vezes vem cansado, às vezes vem até doente, mas a chama está ali acesa, e chama ele para a casa do Senhor. Mas quando, irmãos, começa a declinar espiritualmente falando, a esfriar espiritualmente falando, já não há mais aquele fervor, já não há mais aquele comprometimento. E olha, irmãos, que os nossos pioneiros, os nossos irmãos que nos antecederam, tinham muito mais dificuldade do que nós, irmãos. Hoje nós somos a geração do conforto, é tudo mais fácil para nós,
É tudo mais fácil para nós, né? A geração da tecnologia, a geração do conforto. Eu lembro, meus irmãos, da minha mãe lavando roupa na mão, esfregando na mão. Aquela pilha de roupa dos netos, né? Na mão, na garra. Hoje tem a máquina de lavar, a irmã coloca lá dentro, a máquina lava. Então tudo é mais fácil para nós, né? As distâncias das igrejas eram maiores, né? Eram maiores, a dificuldade era maior, tá? Hoje tem muitos que já têm um veículo próprio para vir para a igreja. Moramos perto da igreja, né? Damos 10 passos, já estamos na igreja. Eu lembro, amados irmãos, que quando os meus pais se converteram ao Evangelho, tá? Lá para 1963, bastante tempo, vejamos, não havia igreja do Brasil para Cristo aqui no Guarujá. A igreja era lá na Praça da República, lá na Alfândega, em Santos. Eles saíam daqui 3 vezes por semana, terça, sexta e domingo, para congregar. Debaixo de chuva, não tinha essa não, está chovendo, ia para a igreja, colocava uma capa, uma bota e ia para a igreja. E me arrastavam junto também. Porque, irmãos, a chama, né? E Deus abençoava tanto, né, a disposição dos irmãos, que a igreja, você chegava na igreja, aquele fervor, aquela coisa maravilhosa, grandiosa, tá? Hoje, irmãos, a gente vê a pouca vontade, a pouca disposição, né, do povo na oração, na busca de Deus, e isto faz com que as coisas comecem, a gente começa a viver um evangelho assim, né, irmãos, mais ausente das maravilhas de Deus, né, das manifestações espirituais, e aí há necessidade de estarmos clamando e pedindo a Deus: Senhor, dá-nos um avivamento, tá? Então o avivamento vem sempre em uma época de crise espiritual, tá? Deus disse para Salomão: se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, quando Salomão ele está consagrando o templo, ele faz uma oração maravilhosa, né? Se você tiver tempo, quiser ler em casa, a oração que Salomão faz na inauguração do templo lá. Então ele ora da seguinte maneira: Senhor, se o teu povo porventura pecar contra o Senhor, e o Senhor se irá contra o seu povo, mas se eles virem a esta casa te buscar arrependidos, se eles confessarem os seus pecados, perdoa, Senhor, perdoa o pecado do teu povo. Ou se o Senhor estiver irado e permitir que eles sejam deportados para terras longínquas, exilados, tá? E lá na terra do cativeiro, eles orarem na direção desta casa, Senhor, e pedirem misericórdia, pedirem perdão. Senhor, ouve as orações do teu povo, perdoa eles e traz eles de volta, né, para a terra que o Senhor preparou para eles. Esta foi a oração de Salomão. Em resposta a esta oração, Deus disse para Salomão: olha, se eu estiver irado por desobediência, por pecado, e eu enviar juízo, julgamento a este povo, ou seja, de que forma Deus julgava Israel, irmãos? De que maneira Deus julgava aquele povo? Ou era pela peste, ou era pela fome, ou era pela espada dos inimigos. Era desta forma que Deus enviava juízo contra a nação, para que eles se arrependessem e se voltassem novamente para Deus. A seca, Deus cortava a chuva, como nos dias do profeta Elias, que ficou 3 anos e 6 meses sem chover,
e eles começaram a padecer de fome. Então era esta maneira como Deus tratava com eles. Então Deus responde a Salomão: se eu fizer isso, ou seja, se eu cerrar os céus e não houver chuva, vai haver o que? Fome, né? A seca traz junto de si a fome. Ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, pragas, né? Os gafanhotos, uma praga. Ou se enviar a peste entre o meu povo, como aquela que ele enviou nos dias de Davi, que matou mais de 70.000 israelitas, tá? Então, se eu fizer isto, tá? E aí o povo mudar de atitude, ou seja, se eles se humilharem, se eles orarem, se eles buscarem a minha face, e se eles se converterem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus a oração deles, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então, se houver um momento como esse, de uma crise, permitida por Deus, mas dependendo da atitude do povo, ou seja, se o povo responder positivamente a Deus, se humilhando, se quebrantando, orando, buscando a Deus, confessando os seus pecados, então o Deus que nós servimos, um Deus que é misericordioso, estenderia as suas mãos de graça, de misericórdia, perdoaria a nação, restauraria a nação. Então nós vemos por este texto, amados irmãos, que não vem avivamento, não virá avivamento, sem antes houver quebrantamento, humilhação, sem antes nós nos voltarmos para Deus, nos quebrantarmos, nos humilharmos, reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, sem antes nós não fazermos isso individualmente ou coletivamente, isso na vida de um indivíduo ou na vida de uma igreja. Se antes nós não nos fizermos uma análise da nossa vida e percebemos que nós estamos não tão próximos de Deus como deveríamos estar, se nós não estamos cuidando da nossa vida espiritual como deveríamos cuidar, se nós não estamos fugindo da aparência do mal como deveríamos fugir, se nós não estamos santificando a nossa vida como deveríamos santificar, se nós estamos andando atrelados ao mundo, ou de mãos dadas ao mundo, nos conformando com esse mundo, conforme diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo. Se antes nós não fizermos esta análise introspectiva e percebemos, e chegamos à conclusão de que nós nos distanciamos, esfriamos na fé, perdemos o primeiro amor, como a igreja de Éfeso, e aí quando percebemos isso, é fácil, irmãos, é só você olhar para trás e fazer a seguinte indagação: eu sou o mesmo crente que era há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás? Eu sou o mesmo cristão? Ou eu mudei? E essa mudança foi para pior? Se foi para melhor, amém. Se hoje você chegar fazendo uma análise da sua vida, dizendo: não, eu melhorei muito na vida cristã, estou mais chegado a Deus, estou orando mais, estou buscando mais, estou jejuando, estou consagrando mais do que eu fazia, amém, glória a Deus. Mas se essa análise sua for ao contrário, nossa, eu orava muito, hoje não estou orando quase nada, eu consagrava demais a minha vida, hoje não estou fazendo mais isso, aí, irmãos, a coisa fica feia, né? A necessidade então de nós olharmos e vermos: não, Senhor, me afastei, me distanciei, não sou mais o que eu era antes, eu preciso urgente de um avivamento.
Eu preciso me enxergar mais, eu preciso buscar a tua face, eu preciso voltar a orar, voltar a buscar a tua face, me afastar um pouco das coisas deste mundo. Irmãos, hoje nós temos tantas distrações que os nossos pais não tinham, e hoje nós estamos com tantas possibilidades, temos tantas coisas, para nos entreter, chamar a nossa atenção, desviar a nossa atenção, que isso tem sido a perdição de muitos crentes, de muitos irmãos. Eu vou dar um exemplo, as redes sociais. Quanto tempo, irmãos, a gente gasta com o celular na mão? Quanto tempo inútil, fútil, nós perdemos, navegando na internet. Afasta-nos da oração, da leitura da palavra. A coisa está tão feia, irmãos, que nem na hora do culto tem pessoas que não dominam e começam a mexer no celular em pleno momento de culto. Então a coisa está feia, irmãos, e nós precisamos estarmos olhando e vendo, meu Deus, como eu tenho me comportado. Preciso mudar. É maravilhoso, irmãos, a tecnologia. Não estou aqui pregando contra a tecnologia, quem é que não gosta, Só que ela não pode nos dominar, porque a partir disso já não é mais saudável, já é vício, e quando chega a ser vício, é só você fazer uma análise, quando acontece de cair a internet, ou o desespero das pessoas, você não consegue mais ficar 1 hora sem internet, um desespero tremendo, cativa, irmãos, vicia, tira, desvia a tua atenção de coisas sérias, de coisas que você precisa ter constantemente. Vida cristã, irmãos, é trabalho, vida cristã é dedicação, vida cristã é comprometimento, para se manter avivado, para se manter na plenitude do Espírito Santo, ou seja, sempre avivado, sempre fortalecido, é necessário nós termos algumas coisas a fazer, irmãos. Não há mágica, não tem um passe de mágica para se fortalecer. Uma certa vez eu estava aconselhando uma pessoa e ela começou a dizer para mim: pastor, estou tão fraca na fé, não tenho mais força de vir para a igreja, não tenho mais vontade, estou mal mesmo, espiritualmente falando. E aí, conversando com ela, irmãos, eu comecei a fazer algumas perguntas. Ela não costuma orar? Ela dificilmente. A irmã jejua? Nem me lembro mais a última vez que jejuei. Como quer ser forte, irmãos? Como que quer ser fortalecida no Espírito Santo, se não procura a fonte? A fonte está lá, irmãos, jorrando, constantemente ela jorra, ela nunca parou de jorrar. Jesus: quem tem sede, venha a mim e beba. A fonte está lá, irmãos, mas se a gente não vai à fonte, de que adianta a fonte estar lá jorrando? Então há um trabalho a ser feito, não é a fonte que vem a nós, é nós que vamos à fonte. Quando você tem sede, seu corpo físico tem sede, o que você faz? Vai procurar uma torneira, uma bica, alguma coisa, abrir uma garrafa de água para beber, é o seu trabalho. Da mesma forma, a vida espiritual é assim. Jesus é esta fonte inesgotável. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim. Olha o que ele está dizendo: se alguém sentir necessidade, se alguém tem precisão de vida espiritual, porque a água que o Senhor dá é vida, é a vida espiritual. Esta água que salta para a vida eterna é a vida espiritual implantada em nós. Ele diz: se alguém tem sede, venha
mim e beba. Como a gente vai ao Senhor? Em oração, é buscando ao Senhor, é procurando, irmãos, manter a chama acesa. Este é o nosso trabalho. Um dia Ele acendeu esta chama dentro do seu coração, a chama do Espírito Santo. Agora, para manter acesa, irmão, é trabalho seu, é trabalho nosso. Lembra do sacerdote lá na antiga aliança? Está lá em Levítico 6, Deus exigia que o altar estivesse com fogo a noite inteira. A noite inteira. Quando chegava pela manhã, irmãos, o sacerdote tinha uns trabalhos a fazer. Primeiro, ele precisava limpar a cinza do altar que ficou queimando a noite inteira. A madeira queimou, ficou as cinzas. Então ele precisava limpar o altar toda manhã. Não podia ser uma vez por semana, era todo dia. Isso implica em comprometimento, irmãos, em constância, em ser constante. Então todo dia era trabalho dele limpar as cinzas do altar. Aí depois que o altar estava limpo, ele colocava a lenha, preparando a lenha para que quando a noite chegasse, o altar ficasse queimando a noite inteira. Então era um trabalho diário. Essas cinzas do altar, irmãos, que precisamos tirar, é a lavagem que nós temos que fazer todo dia à luz da palavra. É examinarmos a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, todo dia, irmãos, à luz da palavra de Deus. Então, todo dia a gente tem que ouvir a palavra do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor. Não tem culto hoje, não vou ouvir palavra. Como? A palavra está na sua mão. Abra a Bíblia na sua casa e coma, alimente-se. Então, todo dia nós precisamos estar nos lavando à luz da palavra. E a lenha, o símbolo da lenha no altar, já limpo, a oração, irmãos, o louvor, a adoração, são os símbolos da lenha no altar. Então, isso é trabalho diário, para se manter vivo, forte, cheio, pleno do Espírito Santo do Senhor. É fácil isso? Não, não é fácil. É complicado, irmãos. Por que a gente tem altos e baixos? Porque é difícil. Porque Paulo diz, sede firmes e constantes, porque ele sabe que nós somos inconstantes. Por isso que ele diz, sede firmes e constantes, porque ele sabe a dificuldade que é, irmãos, a gente manter a pegada, manter aquela constância. Às vezes nós começamos a orar, daqui a pouco a gente desanima, para, aí dá aquele apagão, não é isso? A gente fica um tempo, parece que apagado, aí vem para a igreja, ouve uma palavra, se renova de novo, se aviva de novo, se fortalece de novo, busca, daqui a pouco a outra parada, e assim a gente, então, irmãos, vida cristã ela é trabalhosa, não é fácil, sabe por quê? Porque nós temos dentro de nós a nossa natureza pecaminosa, é uma luta constante, irmãos. Paulo dizia, sofro 2 tipos de combates, exterior, que são as perseguições dos judeus e depois os romanos, os combates externos, e interno. Esses combates internos são complicados, porque está dentro da gente, é a nossa carne lutando contra o nosso espírito lutando contra a nossa carne, nosso espírito desejando Deus, querendo orar, querendo adorar, querendo vir para a igreja, querendo mais de Deus, e a nossa carne não quer nada de Deus, irmãos. A nossa carne, irmãos, ela quer folga, conforto, bem-estar, nada de sacrifício. Carne, irmãos, não gosta de sacrifício não, nada de sacrifício, quer estar bem alimentada na hora certa,
quer ter sossego, quer ter paz, quer ter conforto, se inclina para o mal, tem uma atração terrível pelo pecado, e a gente tem que estar mortificando constantemente os nossos membros, reduzindo a severidade. É uma luta, irmãos. A vida cristã é uma luta. Por isso que eu fico assim, irmãos, abismado quando vejo alguns crentes dizendo: não, ser crente é mó moleza, é fácil, tiro de letra. Não sabe o que é ser crente, irmãos. Ser crente é combate, ser crente é esforço, ser crente é dedicação, é comprometimento. E às vezes a gente não consegue, irmãos, porque a gente é humano. Nós somos limitados. Tá? A gente quer muitas vezes e não consegue. Tá? E às vezes nós ficamos frustrados com a gente mesmo. Não sei se os irmãos já tiveram essa sensação de frustração com a gente mesmo. Nossa, eu tinha que ser mais, eu precisava orar mais, eu precisava buscar mais, eu não consigo. A gente fica meio que frustrado, porque sabe que a gente precisa mais, que a gente tem a necessidade, mas muitas vezes a gente não consegue. Ser aquele crente que a gente desejaria ser, de buscar intensamente a Deus, de ter aquele... Muitas vezes a gente, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, a gente não consegue. E é nessa hora que você deve levantar os teus olhos para o céu e pedir misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Está vendo o meu coração, o que Ele deseja, só que eu não consigo. Tem uma vontade, Senhor, dentro de mim, tem um desejo dentro de mim, tem algo que me incomoda para te buscar mais, para orar mais, para consagrar mais a minha vida, mas não consigo. Deus, tem misericórdia, me dá força. Aí vem o Senhor, irmãos, com o seu Espírito Santo, nos dá a força que nós precisamos, o impulso que nós precisamos para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Então, irmãos, esta é a luta do cristão. A vida cristã é assim, é desta forma. Irmãos, da parte de Deus, um desejo, pode crer, irmãos, da parte de Deus existe um desejo de te ver vivendo constantemente na plenitude do Espírito Santo, cheio mesmo, copo cheio, transbordante. Mas Ele sabe que para isso você tem que fazer a sua parte. E muitas vezes a gente não consegue. E aí às vezes o copo vai secando. E então vem Deus e nos acorda, nos desperta, chacoalha, permite algumas coisas ruins acontecerem, permite situações acontecerem, situações ruins, e aí nós nos despertamos. E Deus vai nos levando assim, irmãos, vai nos conduzindo desta maneira. Quando Deus percebe que a gente está rateando, que a gente está vacilando, que a gente está deixando de fazer aquilo que nós precisamos fazer, Ele vem ter conosco, porque Ele quer. A Bíblia fala que Ele não tem prazer naquele que recua. Ele quer que a gente vá adiante, prossiga sempre para o alvo. Quando Ele nos vê engatinhando, cocheando entre dois pensamentos, esfriando na fé, perdendo o primeiro amor, a chama do primeiro amor, aí o Senhor vem, por sua graça e por sua misericórdia, e porque nos ama. Amém, irmãos? Deus cuida de nós, irmãos. Se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui. Se fosse por nós mesmos, irmão, nenhum de nós estaria de pé. Nós estamos de pé pela graça e misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Então, no tempo de Salomão, ele faz esta oração e Deus responde, porque Deus, na sua onisciência, sabia que ia acontecer aquilo, que o povo ia se afastar, que o povo ia transgredir, que ele precisaria conduzir este povo lá para o cativeiro e trazê-los de volta renovados, avivados, o trabalhar de Deus. Então, as condições para um avivamento espiritual: crise,
a existência de uma crise, a confissão de pecados, a humilhação diante de Deus, né? Humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, tá? Então estas são as condições para um avivamento espiritual. Quando clamamos por um avivamento, é que percebemos que a coisa não está boa, tá? Que precisa ser avivado. Então, quando se tem esta oração, aviva, Senhor, a tua obra, é que alguém está percebendo a necessidade de um avivamento, tá? Da chama ser novamente acesa. Então é uma época de crise espiritual, porque se não fosse assim, não teria necessidade de pedir avivamento, tá? Quando há a necessidade, aí se pede o avivamento. E aí Deus responde: avivamento não vem sem antes vocês se converterem dos seus pecados, sem antes vocês se humilharem, orar e buscarem a minha face. Se vocês fizerem isso, ou seja, se vocês se humilharem, se vocês orarem, se vocês buscarem a minha face e se converterem dos seus maus caminhos, aí então farei a minha parte, ouvirei as vossas orações, sararei a vossa terra, ou seja, abençoarei. Amém, irmãos? Então há a necessidade de nós estarmos, irmãos, falando de forma individual, uma pessoa que está vendo, irmãos, a vida espiritual declinando, o copo esvaziando, a chama se apagando, tá? E começa então a buscar a Deus, porque quer uma renovação, quer um avivamento, quer voltar novamente a sentir a presença de Deus de uma forma tremenda e poderosa. Isso falando de indivíduo, pessoalmente, uma pessoa, mas também falando de uma coletividade, de uma igreja, tá? Que necessite passar por um processo semelhante. A necessidade de um avivamento espiritual. Agora vamos para os dias de Ageu. O povo está no cativeiro, irmãos. Deus, para curá-los, levou ao cativeiro. Então, o cativeiro na vida de Judá não foi para destruí-los, foi para curá-los. Então, o objetivo de Deus em permitir o exílio na Babilônia foi com a intenção de curá-los do maior problema que eles tinham, que era a idolatria. Então foi um tempo de cura. Deus sentenciou o povo a 70 anos no cativeiro. E aí então, amados irmãos, findo esses 70 anos, capítulo 45 do livro do profeta Isaías, Deus diz que iria usar um homem, um governador, chamado Ciro. Interessante, esta profecia, esta palavra veio muito antes do fato acontecer. Capítulo 45 do livro do profeta Isaías, olha o que diz o versículo 1: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Este aqui era um imperador persa, e Deus chama ele de ungido, tá? Isto muito antes, irmãos, do fato acontecer, isto antes do cativeiro da Babilônia. E Deus já diz para Isaías, usa o profeta Isaías, e diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão, tá? Então Deus está dizendo: vou chamar este homem chamado Ciro. Deus dá até o nome. Foi imperador persa, isto antes do cativeiro na Babilônia, tá? Quando Babilônia ruiu, irmãos, o império babilônico ruiu, tá? O império medo-persa assumiu o controle do mundo, tá? E então Deus disse que usaria este homem chamado Ciro, para que ele então permitisse o retorno do povo de Israel
a terra prometida. Isto aconteceu assim que este homem assume o comando do Império Persa. Ele faz um decreto, escreve um decreto e permite que os judeus voltem para a sua pátria. Voltam em levas, muitos não quiseram voltar, permaneceram por lá mesmo, não quiseram voltar, mas Deus tocou no coração de alguns e eles voltaram. Deus usa alguns homens para fazer a reconstrução. Vai ter aqui um tempo de avivamento. O templo fora queimado, destruído pelos babilônios, as muralhas da cidade derribadas, suas portas queimadas a fogo, destruição quase que total e completa. Jeremias escreve o livro de Lamentações. Ele está assentado se lamentando sobre os escombros da sua cidade amada, tanto que ele pregou, avisou para que o povo se arrependesse para evitar aquele castigo, mas o povo não ouviu a sua palavra e o castigo veio. Jeremias agora está sentado em escombros, lamentando a sorte da sua pátria amada. E aí então, amados irmãos, depois dos 70 anos se cumprir, eles voltam. Deus vai usar algumas pessoas importantes, 2 profetas, Ageu e Zacarias, 2 governadores, aliás, um governador, Neemias, o Tirsata, que significa governador, um escriba hábil na lei, Esdras, e um sumo sacerdote chamado Josué, e um líder político chamado Zorobabel. Estas foram as pessoas que Deus usou na reconstrução, no avivamento que ele estava projetando para a nação. Vejam, vem de Deus o avivamento. Então é Deus quem está no comando, é Deus quem toca no coração de Ciro, que dá a ordem para os judeus retornarem, é Deus que toca no coração de alguns, nem todos quiseram voltar, é Deus quem escolhe os homens que estarão no comando deste avivamento. Então eles vêm, e aí começa então, sob a ordem de Ciro, eles começam a reconstrução da casa, do templo. Só que quando, irmãos, eles começam o trabalho, se levanta oposição, porque, amados irmãos, a obra de Deus, ela sempre terá oposição. Todo aquele que está fazendo a obra de Deus precisa entender, vai haver oposição, oposição do inferno. O diabo não quer, irmãos, que a obra de Deus seja realizada. Ele luta para atrapalhar, para impedir que a obra de Deus seja realizada. Os samaritanos se levantam contra a construção do templo e conseguem barrar a construção. Ela fica parada, irmãos, cerca de 16 anos. 16 anos. Aí Deus levanta Ageu, o profeta Ageu. Capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Vamos ler? Diz assim o texto: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, depois de 16 anos de inércia,
de paralisação por conta da oposição, o que o povo começou a fazer, irmãos? Eles viram a oposição, largaram a obra e foram cada um cuidar da sua própria vida, começaram a fazer suas casas estucadas com cedros, casas bonitas, belas, e a casa de Deus foi ficando para lá. Quando alguém dizia assim: e aí, a gente não vai construir o templo? Aí o outro dizia: não, não é tempo não, ainda não é tempo, no tempo de Deus vai ser construído. Eram essas as palavras que eles diziam. Ageu está dizendo, esse povo está dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Na realidade, eles estavam sem nenhuma vontade de fazer. Eles ficaram com medo da oposição, pararam, abandonaram e foram cada um cuidar dos seus interesses, da sua própria vida, construir suas casas, e a casa de Deus ficou lá, paralisada 16 anos. E aí o Senhor levanta Ageu e diz: olha, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, o que vocês estão fazendo não é nada bom. Vocês não perceberam que eu estou interferindo na vida de vocês? Vocês semeiam um monte e colhem pouco, vocês comem, mas continuam sentindo fome, vocês se vestem, mas vocês não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe num saco furado, ou seja, não dá para nada. Sou eu que estou fazendo isso, porque a minha casa está deserta. E aí vem a ordem: aplicai o vosso coração, suba ao monte, traga madeira, edifiquem a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Então vem de Deus, né, irmãos? Avivamento é Deus impulsionando, é Deus tocando no homem, é Deus tirando a paz do homem, é Deus mas nos colocando no coração: vai, faz, é Deus. O verdadeiro avivamento vem de Deus, a origem é Deus quem motiva, é Deus quem prepara, é Deus quem escolhe as pessoas que vai trabalhar, é Deus, irmãos, O verdadeiro avivamento nasce no coração de Deus e é passado ao coração do homem, não nasce no coração do homem: eu vou avivar. Quem somos nós para avivar alguma coisa, irmão? Quem somos nós? Quem aviva é Deus, quem batiza com o Espírito Santo é Deus, quem inflama a igreja é Deus. O homem é apenas um instrumento que Deus vai usar, só isso, nada além disso. Tudo é feito por Deus, tudo é feito na unção, na inspiração do Altíssimo. Então Ageu profetiza e impacta. A palavra de Ageu impactou, acordou, despertou o povo. E então, na sequência do texto, você vai ler que Deus levanta então Zorobabel. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, versículo 12, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Feliz é aquele que teme ao ouvir a palavra do Senhor, né, irmãos? O povo temeu a palavra que Deus enviou pelo profeta Ageu. Aí então Deus usa novamente Ageu para dizer para eles: olha, eu sou convosco, sou eu que estou no comando disso aqui, sou eu, então eu sou convosco, pode levantar, pode fazer, que eu garanto, que vocês vão fazer, que eu vou ajudar, eu estou convosco. Aí então eles começam a fazer, o templo começa a fazer, a oposição se levanta novamente, mas desta vez eles estão motivados pela palavra, eles estão, irmãos, comprometidos com a obra, impulsionados pelo Espírito Santo. Quando as pessoas, os opositores, vêm ter com eles, e aí então eles dizem: olha, o Deus que nós servimos é o Deus que nos mandou fazer esta obra, e nós estamos fazendo a sua vontade, nós estamos construindo a casa do nosso Deus, por ordem dele. E aí então, amados irmãos, esses opositores foram até o novo imperador da Pérsia, e aí
com a seguinte informação: olha, eles estão dizendo que eles tiveram uma ordem de Ciro, o imperador persa, para fazer esta obra. Procura aí nos anais, nas crônicas do reinado, se tem realmente essa ordem para que eles edifiquem esta casa. Aí se procurou a ordem de Ciro e acharam, né? Está lá, no ano tal, o rei Ciro decretou, fez um decreto ordenando aos judeus que voltassem para Jerusalém, reconstruíssem o templo, a cidade, tá? E aí deu todo o decreto de Ciro. Aí então acharam o decreto e a obra continuou. Os opositores se calaram e a obra continuou e o templo foi inaugurado. Amém, irmãos? Com o templo inaugurado, volta novamente a adoração. Agora nós estamos num tempo de avivamento. Volta o louvor, volta a adoração. O povo está na casa do Senhor novamente, adorando ao Senhor. Voltaram os sacrifícios, enfim, o culto a Deus é restabelecido. Um avivamento provocado por Deus. E aí então, amados irmãos, só que acontece uma coisa interessante, uma mistura de emoções, porque os mais antigos, ao invés de estarem alegres, estavam tristes, não estavam felizes, porque os mais velhos, os mais idosos, eles tinham visto a glória do templo de Salomão, aquela imponente casa, aquela gloriosa casa que tinha mais ouro do que tudo lá dentro, ouro, prata, uma beleza. E esta era bem mais simples, bem mais modesta. Fizeram com o que deu para fazer. E eles estavam tristes por causa disso. Os que não tinham visto o templo de Salomão estavam alegres, estavam felizes. Então houve uma mistura de emoções, de sentimentos, uns tristes, outros alegres. Aí Deus usa novamente o profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 3, Deus diz: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Só os idosos. E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhar, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aí no versículo 6 ele diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado, o Messias, de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos, porque minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Eles estavam olhando a estética da casa, que era inferior, era mais feia, mais simples, e Deus está dizendo para eles: olha, vocês não sabem o que está para acontecer nesta casa, que vocês estão reputando por nada, que vocês estão tristes porque aos vossos olhos ela é simples, não tem beleza nenhuma. Vocês não sabem o que vai acontecer, porque ainda um pouquinho de tempo, e esse pouquinho de tempo aí, amados irmãos, mais ou menos 400 anos, mais ou menos 400 anos, Deus está dizendo um pouco de tempo. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? O profeta está dizendo assim: porque ainda um pouco de tempo eu farei tremer os céus e a terra, e virá o desejado de todas as nações, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e com a presença dele naquela casa,
a casa seria cheia da glória do Senhor. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Porque o ministério de Jesus, irmãos, ele foi quase que totalmente realizado, tendo como, irmãos, o templo, esta casa construída depois do cativeiro. É claro que ela passou por um processo de reforma nos dias de Herodes, que para agradar os judeus fez uma reforma na casa, mas é esta casa aqui que Jesus se apresentou, esta casa aqui que o Senhor foi apresentado quando criança diante da nação, foi nesta casa que ele desenvolveu o seu ministério, pregou a sua palavra, e aí então o Senhor diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque se na primeira, com todo o seu esplendor, tinha Salomão, nessa segunda vai ter o Filho de Deus, vai ter Jesus, o Messias, que vai encher esta casa da sua glória. Então foi um tempo grandioso de avivamento. E uma coisa também, irmãos, para nós estarmos encerrando aqui a nossa lição de hoje, uma coisa que caracteriza e muito um avivamento segundo o coração de Deus é a volta à palavra, a volta à importância que tem a palavra. Nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, em que a palavra de Deus ela está perdendo um certo valor em nossos cultos, em nossas reuniões. Existem lugares aí, amados irmãos, em que se acha que 10 minutos é suficiente para uma pregação. Então se canta, e apresenta dança, e apresenta coral, e apresenta isso, e apresenta aquilo, ministério de dança, ministério daquilo outro. Aí quando vai pregar, é 10 minutinhos. É um caso, mais ou menos, de um pastor nosso que foi convidado para pregar em uma igreja, nossa igreja mesmo, pastor nosso pregando em uma das nossas igrejas, uma festividade, e ele estava no púlpito esperando o momento de pregar, e o culto começa e canta aqui, canta ali, canta acolá, canta ali, e foi passando o tempo, foram dar para ele pregar 9h20 da noite, 9h20, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Sabe o que ele fez, irmão? Ele pegou o microfone e disse: irmãos, o Senhor me deu uma palavra maravilhosa para entregar aos irmãos, mas infelizmente nós não temos tempo para isso, o tempo já passou, irmãos, a hora já passou. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma oração pelos irmãos e eu vou encerrar. E ele fez isso. Corajoso, não é todo mundo que faz um negócio desse, mas às vezes, irmãos, a gente tem que sofrer um impacto desse para aprender. A palavra de Deus, irmãos, ela tem primazia em nossas reuniões. É maravilhoso cantar, eu amo cantar, amo, irmãos, a parte do louvor, da adoração a Deus. Sou um pastor que gosta muito disso, da parte do louvor, da parte da adoração, mas, irmãos, a palavra de Deus ela tem que ter primazia, tem que se dar o tempo para a pregação da palavra do Senhor. Então, quando há um avivamento, há uma valorização da palavra. A palavra é valorizada, a palavra tem o seu lugar de valor, que nunca deve ser deixado, irmãos, o lugar da palavra. E tem um texto aqui, irmãos, que mostra muito bem isso. Abra sobre Neemias 8. Todos esses textos que eu estou lendo aqui, irmãos, é tudo contemporâneo, tá? Eu estou mexendo em Neemias, mexi em Ageu, tá? O livro de Esdras, é tudo mesmo período, tá? Ageu, Zacarias,
Neemias e Esdras são 4 livros, de homens que viveram ao mesmo tempo, na mesma época, que participaram desse avivamento. Esdras era o levita, hábil na lei de Deus. Esdras. E no capítulo 8, no livro de Neemias, o título: Esdras lê a lei diante do povo. Versículo 2: E Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação. A lei aqui, irmãos, se refere aos 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim de homens como de mulheres e de todos os entendidos para ouvirem, no primeiro dia do 7º mês, Então nós estamos no meio de um grande avivamento. O templo é restaurado, o culto a Deus começa a acontecer, e o povo está naquele fervor, naquela alegria. Esdras então traz o livro da lei e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Vejamos, desde a alva, ou seja, do surgir do dia até meio-dia, uma multidão ouvindo a leitura e a explanação do livro da lei, sem cansaço, sem deixar o lugar, atentos à leitura e à explanação da palavra de Deus. No versículo 5: E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Eles ficaram, irmãos, desde a alva até o meio-dia de pé, ouvindo a palavra. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Versículo 8: E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Não estavam apenas lendo, estavam explicando ao povo o sentido daquilo que estavam lendo. E Neemias, que era o tirsata ou governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Que coisa maravilhosa, né? O povo em pé, irmãos, da alva até o meio-dia, ninguém arredou o pé, todo mundo atento, ouvindo a leitura e a explicação da palavra. Começaram a chorar, compungidos pela palavra, tocados pela palavra. E aí então Neemias diz: vocês não chorem, isso é um dia de festa, é um dia de alegria. Deus preparou esse avivamento para a gente, Deus preparou o templo para nós adorarmos, Deus preparou este momento para vocês estarem ouvindo a palavra. Não chorem, não se lamentem, mas se alegrem. Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Irmãos, todo avivamento, irmãos, traz essa sede pela palavra. Todo avivamento traz, irmãos, esta prioridade pela palavra. Um povo avivado, irmãos, é povo que ama ouvir a palavra. Um povo avivado é povo que tem prazer de ouvir a palavra, de ouvir a pregação da palavra, se alegra com a palavra, jubila com a palavra, glorifica a Deus pela palavra.
tá? Não se aborrece quando Deus está corrigindo pela palavra, exortando pela palavra. Não sai de bico da igreja porque ouviu uma mensagem um pouco mais forte, né? Não faz como aquela multidão que deixou Jesus dizendo: duro esse discurso, quem é que pode ouvir, tá? Não, irmãos, o crente verdadeiro, o crente cheio do Espírito Santo, ele ama ouvir a palavra. Não importa se está sendo palavra de exortação, se Deus está exortando, se Deus está, né, irmãos, corrigindo. Não, pelo contrário, fala como falou Samuel: fala ao Senhor, porque o teu servo ouve. Quero me alimentar da tua palavra, quero corrigir meus defeitos à luz da tua palavra, quero melhorar os meus caminhos ouvindo a tua palavra. Então, irmãos, todo avivamento gera, irmãos, esta sede pela palavra, esse desejo pela palavra, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, de dirigir a vida, de corrigir os erros à luz da palavra. Então, todo avivamento produz isso. E esta sede pela palavra, irmãos, não é apenas então somente uma simples emoção, né? Porque tem pessoas que ouvem a mensagem e se emocionam, mas só isso. No outro dia está vivendo da mesma forma, da mesma maneira. É mais do que emoção, é uma sede, irmãos, de ouvir a palavra para se corrigir, para melhorar. É aquele desejo, né, do cristão de estar melhorando cada dia mais os seus caminhos, e ele sabe que a palavra revela a vontade de Deus, aquilo que Deus quer de nós, nós sabemos através da palavra. Então, se tem esta sede, esse desejo de ouvir a palavra com a intenção de praticá-la, de colocar em prática na sua vida. Todo crente avivado, irmãos, ele tem esta sede pela palavra, esse desejo pela palavra, não apenas uma pura emoção de ouvir uma pregação, né, profunda, maravilhosa, e depois sair da igreja, irmãos, como se nada tivesse ouvido. Não, ouvir a palavra com a intenção de aplicá-la no coração e na vida, tá? Porque só dessa forma, irmãos, é que nós melhoramos os nossos caminhos, aplicando a palavra, né? O Senhor diz lá no Sermão do Monte: todo aquele que, ouvindo as minhas palavras e praticando, compará-lo-ei ao homem sábio, ao edificador sábio, que ao construir a sua casa, constrói sobre a rocha. Correram rios, sopraram ventos, tempestade, mas a casa permaneceu de pé, porque estava construída sobre um sólido fundamento. Então, a obediência aqui, esse sólido fundamento é a obediência. Todo aquele que ouve e pratica, só pratica quem é obediente. Então, quem ouve a palavra e põe em prática na sua vida, o Senhor diz que é um sábio edificador, que ao edificar a sua casa, edifica sobre a rocha. O contrário disso, aquele que ouve por ouvir, até se emociona, chora, mas depois não pratica, não coloca, não aplica a palavra, não procura corrigir seus erros, seus defeitos, à luz da palavra. O Senhor diz: esse é um tolo, edificou sobre a areia, e aí correram rios, sopraram ventos, a casa não aguentou, ela caiu e foi grande a sua ruína, tá? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela tem um valor imenso em nossas vidas. É através dela que nós ficamos conhecendo a vontade de Deus para conosco. Então, todo avivamento, irmãos, traz esta sede de palavra, não apenas de ouvir, mas de praticar. Todo avivamento, irmãos, faz com que o crente se afaste do mundo, renuncie ao mundo, às coisas desse mundo,
e se volte para Deus. E é assim, irmãos, funciona desse jeito. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do mundo. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos aproximamos do mundo. É desse jeito. Quanto mais perto de Deus, mais força você tem para rejeitar as coisas do mundo. O mundo se torna insignificante, sem importância. O Egito morreu. Você está perto de algo melhor, mais precioso. Descobriu algo muito melhor do que você tinha lá fora. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem forças para rejeitar o mundo, para se afastar do mundo, para renunciar à tua própria vontade. Mas à medida que o crente, o cristão, um servo de Deus, começa a se afastar de Deus, mais susceptível ele fica ao mundo. O mundo se torna muito atraente, irmãos. Vai ter força sobre esse crente, vai atrair esse crente. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, mais perto de Ti eu quero estar cada vez mais perto de Deus, mais perto, mais próximo, mais íntimo, porque quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais graça e resistência nós teremos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Amém, irmãos? Então, esta primeira lição, irmãos, sobre avivamento, nos mostra que para ter um avivamento, precisa antes ter uma crise espiritual, um declínio espiritual, um esfriamento espiritual. Em todo avivamento, para acontecer, precisa ser precedido de quebrantamento, de arrependimento, de busca, de oração, de conversão, para que Deus então derrame do seu avivamento. Nós, irmãos, estamos vivendo tempos assim. À medida que o tempo vai passando, e isso é bíblico, viu, irmãos? Não nos espanta, nos entristece, mas não nos causa perplexidade, porque a palavra do Senhor já nos alertou acerca disso. Os últimos dias, há um texto na Bíblia que Jesus diz: achará fé na terra o Filho do Homem quando retornar? Outro versículo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São tempos que precedem a vinda do Senhor, né, irmãos? E nós estamos vivendo esses tempos, irmãos. O pecado, irmãos, aumentando em quantidade no mundo, o mundo que jaz no pecado. Mas o que é pior, irmãos, o pecado adentrando, porta dentro nas igrejas. E uma luta, irmãos, tremenda dos pastores de hoje é manter a igreja em santidade, em santificação. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada e ensinada. Goste quem gostar, aceite quem aceitar. Nós estamos vivendo um tempo do politicamente correto. Não se pode falar nada, porque já se diz: está julgando, está julgando. Isso tem calado a boca de muitos, mas nós não podemos nos calar. Fomos chamados para pregar e ensinar a palavra do Senhor. Queridos, Deus não muda, é imutável. Então, aquilo que era pecado, irmãos, nos tempos bíblicos, continua sendo pecado em nossos dias. Deus não muda. Deus não muda o sabor do tempo. Nós já estamos vendo pastores hoje já se levantando e dizendo: não, a Bíblia precisa ser reinterpretada, reescrita, porque ela foi escrita num tempo completamente diferente do nosso contexto. Tem pastores dizendo isso.
Adequar a Bíblia ao tempo que se vive. Irmãos, não é a Bíblia que se adequa a nós, somos nós que nos adequamos à Bíblia. Ela permanece, ela é, irmãos, imutável, é a palavra do grande Deus. Eles passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá? Então, quanto mais se aproxima a vinda do Senhor, irmãos, mais trabalho nós teremos de manter uma igreja à luz da palavra, manter uma igreja na santificação da palavra. Tem muita gente hoje que já não suporta mais ouvir, irmãos, ensinamentos. Vou sair daqui porque o negócio aqui é muito duro. E isto está predito dentro da palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta a Timóteo, vejam só o que ele diz. Carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Em outro texto, nesta mesma carta, ele diz que alguns não sofrerão mais a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores, pregando uma palavra, irmãos, aceitável, uma palavra leve, uma palavra que não confronte. Mas, irmãos, nós precisamos permanecer dentro da palavra do Senhor, pregando a verdadeira palavra de Deus, mostrando ao pecador o que ele precisa fazer para ser um salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse desafio desses últimos dias. A vinda do Senhor, irmãos, ela se aproxima de nós de forma tão veloz. Nós somos a geração que está vendo a Bíblia se cumprir diante dos nossos olhos. E nós, o que precisamos fazer é estarmos preparados, porque a qualquer momento Jesus vem e nós vamos para o seu reino, para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que nós possamos, irmãos, vivermos constantemente avivados por Deus. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta palavra aí, irmãos, enchei-vos do Espírito Santo, no original, está escrito assim: mas vivam constantemente cheios do Espírito Santo. Não é encher e se esvaziar, não. Vivam constantemente cheios do Espírito Santo. Este é o nosso grande desafio. Vivemos na plenitude do Espírito Santo. Quando Jesus veio, irmãos, Ele nos prometeu vida, mas Ele disse assim: eu vim para que tenham vida. Mas foi só isso? Não. Ele disse: mas vida com abundância.
Vim para que tenham vida, e vida com abundância. Enchei-vos do Espírito. Vivam constantemente cheios do Espírito Santo, com esta vida abundante, com esta vida plena, a vida de Cristo em nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai divino, Deus querido e santo, te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, Senhor, em tua casa, Deus. Ó Senhor, meditando na tua palavra, estudando, Senhor, sobre este importante tema, Senhor, tão atual, Deus, tão necessário em nossos dias, Senhor. Dá-nos sim, Senhor, este avivamento. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva nossas vidas, meu Deus. Que haja em nós, ó Senhor, um quebrantamento, humilhação, Senhor. Que possamos nos prostrar diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo nossas falhas, nossas limitações, a nossa necessidade, o quanto carecemos, o quanto necessitamos de Ti, Senhor. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aviva nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a vivermos na plenitude do Teu Espírito Santo. Nos dê força para sermos constantes no buscar, no orar, Senhor, no consagrar as nossas vidas, Senhor. Tira, Senhor, todo desânimo, tira todo abatimento, Senhor, tira toda tristeza, Deus, no coração, nos enche da alegria, do gozo da salvação, Senhor, pois a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos vivendo dias finais, Senhor, dias, Deus, que antecedem a Tua volta, Senhor. Deus, que as nossas lâmpadas estejam acesas e os nossos lombos cingidos, Senhor, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, Senhor, e que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, Senhor, para esperarmos, Senhor, o Senhor com alegria, Senhor, ó Deus querido, com confiança de que quando o Senhor se manifestar, nós também nos manifestaremos com o Senhor em glória, Senhor. Prepara a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor, desperta a Tua igreja, renova a Tua igreja, santifica a Tua igreja, Senhor, que possamos nos afastar deste mundo, Senhor, e que possamos, Senhor, cada dia mais estar perto do Senhor, Deus, buscando e pensando nas coisas que são de cima, Senhor, e não nas que são da terra, Pai. Dá-nos esta graça. Obrigado por esse momento, Senhor. Te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, acampa Teus anjos ao nosso redor, conceda-nos Tua graça, conceda-nos Tua bênção, para permanecermos firmes e fiéis a Ti, Senhor, em todos os dias da nossa vida. Fica, pois, conosco, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, e estas bênçãos desde já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo permaneça viva e acesa em vossos corações. Deus continue vos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amém.